Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Sablay do Instagram de Foco, que vai estar aparecendo aqui na tela. E também vou deixar o link no box de descrição para facilitar a vida de vocês. E lá tá rolando o desafio do desenhista. Então, todos os dias eu estou liberando Reels com desenhos feitos por mim, ok? Seguindo a tabelinha. No vídeo de hoje, a gente vai estar realizando, né, obedecendo um desafio da Renata Selle, que é maravilhosa e tem um canal de arte mais maravilhoso ainda aqui no YouTube, tá? Vou estar deixando o link do canal dela também aí no box de descrição, caso tu não conheça, né, pra você ir lá conhecer também. E ela fez o seguinte desafio, pra gente desenhar a personagem, né, uma das 4 personagens vão estar aparecendo aqui na tela, que ela criou esse ano, e a gente escolher a que a gente mais gostasse, ou duas, enfim, ou até as 4, que é o que eu vou acabar fazendo, e desenhar e postar lá no Instagram, enfim, com a hashtag dela, mas obedecendo as características dos personagens, com posições diferentes, ou até mesmo a mesma posição que ela colocou lá, enfim, tá? Então, já explicado aí o desafio da maravilhosa Renata Selle, vamos então fazer esse desenho. Bom, já começo com o desenho pronto, então já, porque eu primeiro faço ele numa folha sulfite normal, tá? E depois eu passo para folha de aquarela para não danificar o papel. Porque se tu ficar passando com muita força, pode ocasionar manchas que tu não deseja, né, a aquarela. E também se tu ficar apoiando muito a tua mão ela vai acabar soltando a gordura natural da nossa pele. E óleo não se mistura muito bem com água, então vai ter muita dificuldade em colocar a aquarela nesse local que tu depositou, no caso a gordura da tua mão, tá? Então, por isso que eu já começo com o desenho pronto. Com o desenho pronto, eu já parti para a pele, que geralmente é o que eu faço primeiro. Então, eu comecei com a pele da Aranaí, né, que é mais moreninha. Faço primeiro uma base, depois vou escurecendo as bordas. E conforme eu vou achando que tem necessidade, eu vou colocando mais pigmento, sabe? Aí depois eu faço a pele da outra e assim sucessivamente, sabe? Quando algo está molhado, eu parto para algum pedaço, no caso do desenho, que está seco, né? Mais longe, mais distante, para não ter esse contato e não ter uma mistura de cores. Em algum lugar, por falta, no caso de, de ter paciência para esperar, acabou vazando um pouco, mas fora isso, ocorreu tudo bem. Mas é assim, então tu faz uma coisa num cantinho e se tu quiser fazer ao mesmo tempo e não deixar esperar secar, no caso bastante tempo, tu vai para outro canto da folha que não esteja próximo da área molhada, né? Que no caso, se ser cor diferente, né? Se é a mesma cor, não tem tanta importância. Mas eu fiz todas as peles ali. A Aranaí, ela é um pouco mais morena. Aí a gente vai ter a vampírica, que é cinza, né? Enfim. Aí a gente vai ter a clown ali, que agora eu me esqueci o primeiro nome dela, mas enfim, que é a palhacinha, que ela tem um tom bem clarinho, só porque é um tom mais amarelado. E por último, a nossa bruxinha, né? Que ela se inspirou na Sabrina, eu acho, mas tudo bem. Que ela é um fundo claro, no caso também, só porque com fundo mais rosado. Então, tanto a palhacinha quanto a bruxinha, elas têm, no caso, o mesmo grau de tom de pele, só porque, né, o fundo de uma é amarelo e o da outra é rosa. Então, eu só fui dando essas alterações. Para fazer o sombreado da vampírica, eu utilizei um cinza claro, daí bem clarinho, para dar esse tom mais de morto mesmo. A Aranaí, ela tem esses tons mais de roxos, tá? Em todo lugar que eu via, acontece que a cor ela ficava um pouco diferente. Na tela do meu computador, ela ficava um pouco mais fria, né? O tom de roxo um pouco mais frio. E na TV, um pouco mais rosa. E no celular ficava bem mais rosa, sabe? O tom de roxo. Ele puxava bem mais pra um rosa do que pra um roxo, tá? E também o caso do vestido. No meu computador, ele aparecia um azul gélido, assim, um pouco arroxeado. E já no meu celular ele ficava bem roxo. Então acabou que eu fiz meio azul mesmo o vestido. E eu sabia que a Arana era roxa também, porque lá no canal da Renata ela falou que era roxinho, né? Enfim, então eu fiz esse roxo mais puxado porque eu tava vendo na tela do meu computador. Então
eu fui seguindo as cores originais, né? O cabelo da bruxinha era verde, então eu coloquei verde. Tudo da maneira original que foi o que ela tinha pedido. Então, cada um tem mais ou menos um tom, né? Então, a Aranha é roxa, a Vampira que é esse tom meio de azul e depois o cabelo bem vermelho mesmo, né? Enfim, vampira, sensualidade com esse tal. A Clown ali, ela é mais rosada. E já a Spell, ela é esse verde e também preto, que depois eu vou fazer com a caneta finalizadora. Mas eu fui fazendo então, passando todas as bases e dando esse acabamento de mais escuro nas bordas, para dar uma volumetria um pouco melhorzinha, sabe? E não deixar aquela pintura chapada assim, porque a Renata ela gosta também de trabalhar com bastante luz e sombra e eu também sou nessa vibe, sabe, de luz e sombra. E depois também, no caso, eu vou vir com a caneta em gel branca pra fazer alguns detalhes, enfim, arrumar algumas coisas, então fica bem melhor. A Aranaí, ela tem alguns detalhes de aranhinhas, assim, mais escuras, então eu fiz também. E detalhe que as personagens da Renata, que eu mostrei lá no começo, só mostram ali até chegar, bem dizendo, na metade da perna, enfim, finalzinho do vestido. Então, eu não sabia exatamente o que elas estavam utilizando na perna, né? A não ser a Aranai que dava pra ver um pedacinho de bota de cano longo. Então, eu segui pra baixo, enfim, mas não sabia se era de salto ou não. E o restante delas também não tinha muita noção, só da palhacinha. Então, eu meio que fiz na Vampira uma sapatilha pra combinar com o vestido. E na bruxinha eu fiz uma ankle boot, né? Aquelas botinhas mais curtinhas, porque eu achei que combinava com o vestidinho dela também. Aí eu segui as mesmas cores também, pra ficar, enfim, combinar certinho com a roupa. Mas nisso eu também tive alguma pouco dificuldade, no caso, né? De imaginar o que seria. Porque como a Renata não colocou, isso talvez fique diferente da ideia dela, né? Porque, enfim, ela não tinha feito de corpo inteiro ainda, só porque ela gosta de trabalhar mais com retrato mesmo, né? Só que como eu queria trabalhar com as quatro, foi um desejo meu de trabalhar com as quatro, como se elas fossem amigas mesmo, sabe? Aí eu precisava colocar elas de corpo inteiro pra caber, e as poses que eu tinha em mente também delas todas abraçadas, assim, ia ficar mais legal se fosse com elas de corpo inteiro. Por isso que eu optei por fazer de corpo inteiro. Os cabelos, eu achei que no final só o da palhacinha, que não ficou muito parecido com o da Renata. Agora o resto ficou bem parecido, assim. Eu gostei bastante do resultado, pra falar a verdade. Vocês vão ver lá no final, né? Mas ficou muito bom. Ai, o que eu tenho pra falar? O vídeo é longo, eu tô perdendo nos 8 minutos. E eu já não tenho mais nada pra falar. Acho que eu vou botar uma musiquinha rolar aí pra vocês. Mas o cabelo da vampírica ali, eu podia ter puxado um pouco pra baixo, né? Naquele espacinho que tem entre ela e a palhacinha ali. Podia ter feito a parte de baixo do cabelo. Porque ela tem um cabelo um pouco mais longo, né? Que vai até mais ou menos os seios. E no caso ali não ficou aparecendo, né? Aí eu acho que eu dei uma falha assim. É porque a manga da palhacinha ela também cobre até ali, né? Mas ainda dá pra dar um efeito mais legal. Eu podia ter botado pelo menos uma pontinha, sabe, do cabelo. Achei que no final, só depois que eu finalizei com a caneta preta que eu fui perceber isso, né? Já da bruxinha eu fiz até embaixo. E vira e mexe aparece um pouco a minha cabeça porque eu sou meia cega. Então, para fazer os olhos, a sobrancelha, eu até cortei algumas partes porque eu simplesmente tenho que enfiar a cabeça no desenho para conseguir enxergar, né? Então, a cabeça entrava aí na frente da câmera, mas tudo bem. E eu fui seguindo o sombreamento também que tava no desenho original, tá? Da Renata, é importante dizer. Porque eu não segui só as cores e o modelo, enfim, né? Ser cabeçudinho e tal. Eu também segui o sombreamento que ela tinha colocado nas roupas e nos cabelos, principalmente. E eu direto aparecendo com a minha cabeça na minha frente, né? O vestido eu tive uma pequena falha, porque meio que vazou um pouco pra fora a aquarela, porque a aquarela é assim, né, gente? A gente não tem exatamente controle do que tem pra fazer. Ela simplesmente vaza, às vezes, pra algum lugar ou outro.
E, enfim. Aí, ali perto dos seios, ali pra cima da mão da Aranaí, vazou um pouco e eu fui tentar corrigir, né? Limpar essa aquarela e acabou que borrou mais ainda. Mas depois com um contorno mais grosso, né? Que eu sempre faço em volta dos desenhos e com o fundo, que daí eu decidi colocar azulzinho também, que é o que eu tô fazendo agora, o fundo. Deu uma boa disfarçada e no final não ficou um defeito muito aparente. A aquarela é assim, né? Tu não tem como tirar o que tu já colocou, só consertar botando por cima, né? Então, o erro foi meu de querer tirar ali, porque o azul ele é muito forte, ele é muito pigmentado. Deu até uma machucadinha no papel. E outra coisa, gente, a fitinha que eu coloquei em volta, o desenho, pode ver que a cabeça das duas primeiras, ela passa por cima da fita e também alguns sapatinhos eles passam por cima também. Eu passei com lápis por cima ali da fita também e com o estilete eu cortei o pedacinho da fita, sabe, para conseguir alcançar o papel. E depois quando eu tiro a fita, ó, como é que fica. Ele fica um efeito como se as bonecas estivessem saindo para fora dessa bordinha branca que a gente faz para segurar o papel, né, para ele não envergar. Na hora do contorno com a caneta preta, eu utilizo a 1.0, que é a mais grossa, para fazer todo o contorno por fora, sabe, das bonecas. Então, por exemplo, no meio das pernas da vampírica, vocês conseguem ver também. Tudo isso que é por fora, né, que está em contato com o fundo do desenho, eu passo essa caneta mais grossa, 1.0, para poder dar uns destaque a mais para esses personagens, ok? E ali nesse momento eu também utilizo essa caneta preta mais grossa e depois com a ajuda das mais finas para fazer os cantinhos também, eu pinto o vestidinho da Spellman, tá, gente? Eu pinto tudo ali certinho, porque ele é preto, então, como eu não tenho aquarela preta, e a aquarela preta, ela não fica toda fechada, né? Ela sempre fica com manchas, mas ela não fica com esse acabamento todo fechado, eu acabo pintando mesmo com a caneta finalizadora, tá? Aí eu pinto tudo certinho com essa daí mais grossa, pra facilitar a minha vida. E depois, com a 0.05, eu faço os detalhes pro lado de dentro. Eu ia utilizar, até comecei utilizando a 0.5, mas eu vi que ela também ia ficar muito grossa, tá? Então, eu queria mesmo dar esse destaque, dar uma diferença bem grande entre o lado de fora e o lado de dentro. Então, eu optei por pegar só a 0.05 e fazer todo o contorno. Eu vou dizer ela, nossa, eu botei a cabeça pra valer agora na frente. Mas é porque eu tô pra fazer os olhos ali, eu tenho uma dificuldade muito grande mesmo. Ah, e enfim, eu tenho. Me perdi até no que eu tava falando ali, mas enfim. Eu pego essa caneta mais fina e faço em alguns lugares, agora eu lembrei, onde tinha o roxo, a caneta ela deu uma borrada e depois eu meio que tentei, dei uma arrumada com a caneta em gel branca, tá? Mas isso foi o processo, então a 1.0 por fora e a 0.05 por dentro. E eu já tô finalizando para mostrar o resultado aqui para vocês. Então, galera, eu já trouxe o resultado aqui pronto, tá? Depois de passar a caneta preta finalizadora, né, nanquim, eu utilizei essa caneta aqui em gel branco para fazer alguns detalhes aqui também na roupa dela, seguindo também os traços de luminosidade que a Renata tinha feito, ok? E por que que eu não deixei gravada essa parte gravando? Porque o vídeo ele já tava muito grande, tá? Só na parte de passar a caneta preta já tinha dado 50 minutos. Claro que para vocês eu acelerei, mas enfim, muito grande, acaba que perde alguns detalhes. Então, eu retirei o processo de eu passando a caneta em gel branco, tá certo? E espero que vocês tenham gostado do desenho, tá? Esse foi o resultado. Eu, em algumas partes, por exemplo, aqui na boquinha dessa daqui, a Aranaí, né? A caneta, ela borrou, eu não sei porquê, tá? Não tava molhado, eu deixei um dia secando. Mas a caneta, ela, sabe quando ela abre? Ela abriu um pouco, tá? Ali em alguns lugares aqui, por exemplo, na boca da... Mas eu consegui ir dando uma arrumadinha. Mas eu tive essa dificuldade porque em alguns lugares, principalmente onde tinha tinta a aquarela roxa, ela meio que abriu, tá? Mas fora isso, o resultado eu simplesmente amei. Não é um desenho que
eu tenho costume de fazer, né, mulheres mais cabeçudinhas, assim, digamos, enfim, seguir essa linha de traço e tudo mais, mas eu gostei muito do resultado e espero que vocês também tenham gostado, tá? Se vocês gostaram ou não também, né, se vocês têm alguma coisa para falar, enfim, sobre o desenho ou sobre a Renata, qualquer outra coisa do tipo, pode deixar aqui nos comentários. Deixe seu like também para ajudar no canal, tá certo? Se vocês gostaram do meu desenho também, compartilhe com os amigos, os familiares, as amigas, com todo mundo, no caso, tá? E também se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Aliás, está rolando um curso de desenho aqui, desenho anatômico, tá? Com proporção corporal. Isso aqui não é proporção corporal, tá, gente? Até porque é o tamanho da cabeça. Mas, enfim, então se inscreve aí também e ativa o sininho para ficar por dentro. Mas então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!